Olá, sabe aquela história que todo mundo acha que conhece? Hoje a gente vai mergulhar na verdadeira origem da guerra às drogas. E ela é, bom, um segredo muito bem guardado. É uma guerra que moldou o nosso mundo por quase um século, mas que começou de um jeito que, olha, ninguém imagina. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. E se a guerra às drogas, no fundo, nunca teve a ver com drogas? E se o propósito dela, desde o comecinho, fosse outra coisa? É exatamente essa questão que a gente vai investigar agora. Olha, pode esquecer o que a gente costuma ouvir por aí, a guerra não começou com o Nixon lá nos anos 70. Não mesmo. A origem de tudo isso foi obra de um homem só, lá nos anos 30. Um burocrata que hoje quase ninguém lembra. Um cara chamado Harry Anslinger. E essa obsessão toda do Anslinger, ela veio lá da infância dele. Pensa só, com 12 anos, ele ouviu os gritos de uma vizinha que estava em crise de abstinência de morfina. Essa cena marcou o cara para sempre. Foi ali que ele criou aquela convicção de que as drogas transformavam as pessoas em, nas palavras dele, seres emotivos, histéricos e degenerados. Vamos entender como ele chegou ao poder. Chega o início dos anos 30, a lei seca do álcool acaba. E aí, o departamento do Anslinger ficou meio sem ter o que fazer, sabe? Quase obsoleto. Ele precisava, desesperadamente, de um novo inimigo, uma nova guerra para justificar o próprio cargo. E ele encontrou. Ele escolheu um novo alvo para criar um pânico geral na população. E a estratégia dele foi, assim, de uma genialidade cruel. Ele foi lá e, de propósito, associou a maconha a imigrantes mexicanos e músicos afro-americanos. Começaram a pipocar notícias falsas, tipo essa aí, de uma família mexicana que enlouqueceu depois de usar a planta. Tudo isso espalhado para aterrorizar a população branca da época. E essa frase dele mostra bem o nível da histeria que ele estava criando. Para o Anslinger, fatos, ciência, nada disso importava. O negócio era o medo. Nas palavras dele mesmo, a maconha era um monstro que, se o Frankenstein visse, cairia morto de medo. Quer dizer, olha o exagero. E essa história do assassino do Machado foi talvez a propaganda mais famosa dele. A manchete era simples e aterrorizante. Jovem fuma maconha e mata a família inteira com machado. Só que a realidade, que o Anslinger convenientemente esqueceu de mencionar, era que o rapaz, o Vitor Licata, e a família dele tinham um histórico gravíssimo de doença mental. A droga era praticamente irrelevante na história, mas a mentira virou a base de tudo. Pois é, e essa guerra teve um custo humano gigantesco. E para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa falar do alvo mais famoso do Anslinger, a lendária, a incrível cantora de jazz, Billie Holiday. Lá em 1939, a Billie Holiday começou a cantar uma música chamada Strange Fruit. Uma música, assim, devastadora, que falava sobre o linchamento de pessoas negras no sul dos Estados Unidos. Para as autoridades da época, aquilo não era arte. Era uma afronta, um desafio direto à ordem racial. E, de repente, Billie Holiday se tornou uma ameaça que precisava ser calada. O Anslinger tinha um ódio específico pelo jazz. Ele via aquilo como pura anarquia musical. Para se ter uma ideia, em memorandos internos, ele descrevia a música como o som das florestas na calada da noite. Para ele, era a prova de impulsos primitivos que, claro, na cabeça dele, precisavam ser controlados a qualquer custo. E a perseguição a Billie Holiday foi uma coisa sistemática, impiedosa mesmo. O departamento do Ansler não foi atrás dela só por causa do vício em heroína. Não. Eles usaram o vício dela como uma arma para destruir a mulher politicamente. Eles foram quebrando ela, passo a passo, até chegar naquela cena bizarra, grotesca dela sendo presa e algemada na cama do hospital, no leito de morte. E aqui que o padrão fica escancarado. A guerra do Anslinger era totalmente seletiva. Enquanto a Billie Holiday, uma artista negra, era caçada e destruída, a atriz branca Judy Garland, que também tinha problemas com drogas bem parecidas, foi protegida pessoalmente pelo Anslinger. Ele a aconselhava, protegia a carreira dela. A comparação é chocante e não deixa dúvida. A guerra nunca foi sobre o vício em si. Era sobre controle racial. Mas, acredite se quiser, a história fica ainda mais chocante. Porque existia uma outra saída, existia uma alternativa, uma abordagem que era compassiva, que era eficaz para o tratamento do vício e que existia desde o começo. Uma alternativa que foi, de propósito, esmagada pelo Anslinger. Existiam médicos como os irmãos Edward e Henry Smith Williams, que olhavam para o vício como o que ele é,
uma condição médica, não uma falha de caráter. Eles tratavam as pessoas como pacientes que precisavam de ajuda, e não como criminosos que mereciam ser punidos. Uma ideia que, para aquela época, era completamente radical. E o mais incrível, o modelo deles funcionava. Nas clínicas, os pacientes recebiam prescrições seguras, legais, de médicos. E qual era o resultado? As pessoas conseguiam manter o emprego, sustentar a família, levar uma vida normal. A criminalidade nos bairros com essas clínicas despencou. Era uma solução que trazia estabilidade, o contrário do caos. Aí, a reação do Anslinger a esse sucesso foi brutal. O departamento dele simplesmente caçou e prendeu mais de 20 mil médicos. 20 mil, pelo crime de tratar o vício como uma doença. Ele basicamente destruiu essa abordagem médica nos Estados Unidos para garantir que a única opção que sobrasse fosse a cadeia. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se esse modelo médico funcionava, se era mais humano, mais eficaz, por que ele foi destruído com tanta violência? Bom, a resposta para isso revela o segredo mais sombrio dessa guerra toda. Depois de investigar a prisão do próprio irmão, o Dr. Williams chegou a uma conclusão que era uma bomba. Ele descobriu que traficantes de drogas pagavam propina para os agentes do Anslinger. Para quê? Para fechar as clínicas legais. O motivo era simples. As clínicas eram a concorrência deles. A guerra às drogas, na verdade, era ótima para os negócios do crime organizado. E aí está a grande e a trágica ironia de tudo isso. Quando Anslinger proibiu as drogas e esmagou as alternativas legais, ele não combateu o crime organizado. Pelo contrário, ele entregou de bandeja para os criminosos um monopólio bilionário livre de impostos. Ele basicamente criou o modelo de negócios do tráfico global que a gente conhece hoje. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, e bem desconfortável. Se a base inteira dessa guerra foi construída em cima de pânico racial, de mentiras descaradas e de corrupção para beneficiar o crime, o que isso significa para as políticas sobre drogas que continuam aí, destruindo milhões de vidas até hoje?